Olá, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso canal. Hoje nós queremos falar sobre a oração, os níveis da oração. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas porque elas têm alguma dificuldade em manter o ritmo da sua oração pessoal, né? Nós queremos dizer a todos que nos acompanham que isso não é nada do outro mundo. É claro que nós não devemos achar que devemos levar a vida espiritual de qualquer jeito, que nós não devemos nos preocupar com o progresso da vida espiritual, mas que esses problemas acontecem, né? A vida de todo cristão, ela é moldada com altos e baixos, né? Quando a gente enfrenta algum problema na vida pessoal, na vida de família, ou às vezes até algum problema de saúde, nós muitas vezes ficamos com a vida espiritual fragilizada, né? Às vezes tem gente que quando está com problema de saúde, elas ficam muito apegadas a Deus e elas procuram rezar mais, fazer algum tipo de penitência, de sacrifício, mas quando a pessoa retoma o seu estado normal de saúde, né? Quando a pessoa está sem enfrentar nenhum tipo de problema de saúde, elas normalmente voltam a ficar meio que relaxadas na vida espiritual. Isto é um grande problema que nós devemos lutar para que não aconteça com muita frequência, né? O ideal seria que nunca acontecesse, né? Mas infelizmente a gente não pode programar para que nunca aconteça, porque todos nós estamos vulneráveis a isso. Mas existem os graus da oração, né? Você precisa saber em que passo é que você está, né? Porque tem pessoas que rezam apenas quando acordam. Então, a pessoa acorda, ela faz o sinal da cruz, reza um Pai Nosso, Ave Maria e para ela ali basta, né? Já tem outros que não, que acordam, elas fazem o sinal da cruz. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar sobre a importância de fazer o sinal da cruz. Todos os dias, quando a gente se levanta e também quando vai dormir, a gente deve fazer o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque ali é como se nós estivéssemos colocando, na verdade nós estamos colocando toda a nossa vida, o nosso dia nas mãos de Deus, para que Ele nos governe. Então, além do sinal da cruz, tem gente que começa o dia rezando o terço, né? Tem gente que começa o dia rezando o rosário. Tem gente que começa o dia rezando o ofício da Imaculada Conceição. Tem gente que tem costume de fazer a oração das horas, né? Rezar a liturgia das horas. Aquela oração que é própria de toda a igreja, mas que muita gente compreende que é uma oração própria dos religiosos e dos sacerdotes. Na verdade, não é, né? É oração para toda a igreja. Mas, ultimamente, quando se reza, ainda são os religiosos e sacerdotes. Então, nós observamos aqui
que existem graus de oração. A gente pode estar no nível baixo, né? Quando a gente acha que basta rezar, fazer o sinal da cruz, rezar um Pai Nosso, Ave Maria quando acorda, e durante o dia a gente leva a vida como se fosse pagão, sem fazer as nossas orações como devia ser. E também quando a gente pensa que basta rezar um Pai Nosso, Ave Maria quando acorda, um Pai Nosso, Ave Maria quando vai dormir, né? Na verdade, a vida cristã, católica, ela deve ser toda permeada de oração. Todos os dias nós devemos estar em constante oração. Até porque a oração é um alimento da alma, né? A alma sem oração, ela fica enfraquecida e pode ser que a pessoa caia numa secura espiritual tão grande que ela fique muito, mas muito fragilizada e precise da ajuda de outras pessoas para poder se levantar do buraco, né? Se levantar daquela situação em que ela se encontra. Então, faz-se necessário que o cristão tenha o costume de rezar em vários momentos do dia, né? Não podemos esquecer o momento das refeições, né? O café da manhã, o almoço, para quem tem o costume de jantar também. Sempre fazer, nem que seja na hora das refeições, fazer uma oração breve, mas que deve mostrar que nós somos filhos de Deus, né? E, portanto, devemos render graças a Deus que nos concedeu aquele alimento. Então, fazendo a nossa parte, nós estamos alimentando o nosso espírito e também estamos dando para as crianças, né, que porventura tiver na nossa casa, estamos dando para ela o exemplo, para que aquela criança ela possa crescer sabendo como deve ser a vida cristã, que não deve ser de aparência, mas deve ser de vivência. Então, é muito salutar que todos os membros da família tenham o costume de rezar o terço, nem que seja uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Agora, se a pessoa tiver condições de rezar todos os dias, aí será melhor ainda para o progresso espiritual. Então, se você reza apenas um Pai Nosso, Ave Maria quando acorda, o nível da sua oração ele está baixo, né? Não está no nível de calamidade, porque isso significa que você ainda se lembra de Deus quando você acorda. Mas não significa que está no nível satisfatório, né? Você está tipo como uma criança que está aprendendo a dar os primeiros passos. É de salutar importância que os fiéis católicos tenham algum livro de oração, tipo esse daqui que eu uso, Seletas de Orações. Aqui nesse livro ele tem várias orações em português e em latim, né? Uma coluna em português, a outra coluna em latim. Isso é até salutar para os fiéis que querem aprender a rezar, nem que seja algumas orações em latim, pelo menos o Pai Nosso, o Credo, Ave Maria, a Salve Rainha, em latim. Mas aqui tem várias orações. Tem orações do ato de contrição, né? Por exemplo, o ato de contrição ele tem caído muito em desuso. Muitas pessoas, quando vão se confessar, elas não lembram do ato de contrição. E esse problema se dá por 2 motivos.
Porque a pessoa não tem um costume de se confessar com frequência, e outro, porque ela provavelmente nunca teve um livro de oração que traz as orações, os vários modelos de ato de contrição, né? Então, é muito importante que a pessoa tenha um livrinho que ela faça uso dele todos os dias, não só nos momentos mais difíceis, né? Que é o grande problema que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade. As pessoas procuram a Deus somente nos momentos de grande dificuldade, deixando os momentos de prazer, os momentos de alegria, como se não fosse católico, como se fosse um pagão. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é muito bom que cada um dos nossos amigos que estão nos assistindo, que fazem parte deste canal, que ele faça uma avaliação da sua vida espiritual para saber em que nível anda a sua oração. O São Padre Pio de Pietrelcina, que celebramos agora há pouco, ontem, ele rezava 15 rosários por dia. Ou seja, ele passava o dia em oração. Isso não significa que você, para poder alcançar a santidade, para poder fazer a vontade de Deus, tem que deixar todos os seus afazeres e ficar rezando 24 horas. Mas, pelo simples fato de você manter a sua mente voltada para Deus durante os seus afazeres, seja no trabalho, seja na escola, seja fazendo as compras, seja visitando uma pessoa, isto também contribui para o bem da oração. Sem este estímulo, fica difícil alcançar aquilo que se deseja, que é o progresso espiritual. Então, eu gostaria de sugerir aos que nos assistem que, se não tem o costume ainda, que passe a rezar o ofício da Imaculada Conceição, né, que seja uma vez por semana. Rezar dia de segunda-feira o ofício das almas do purgatório. Rezar o terço, né? Ler escritos espirituais, buscar ler os escritos dos santos. Quem tem a liturgia das horas não deixa de ler as várias leituras que tem lá da patrística. Tudo isso serve para o nosso progresso espiritual. Que você, meu irmão e minha irmã, que está assistindo esse vídeo, se porventura achou importante as dicas aqui dadas, que nos ajude a divulgar esse vídeo entre seus amigos, entre as pessoas do seu convívio, né? Divulgue nos seus grupos de WhatsApp e ajude a que esse canal possa crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e acione o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.